Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu comecei a vos falar acerca da descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Vos expliquei que logo após os discípulos falarem línguas estranhas, o apóstolo Pedro deu um grande testemunho, uma grande ministração da palavra de Deus, onde quase 3.000 almas aceitaram a Cristo e foram batizados. Vamos analisar isto, amados. Eu estarei procurando vos esclarecer o livro de Atos do Apóstolo. Provavelmente eu não estarei comentando todo o livro, mas na medida do possível, amados, estarei trazendo breves comentários no Atos do Apóstolo. Capítulo 2, versículo 7, traz-nos a narrativa de que logo após a mensagem do apóstolo Paulo, quando a multidão ouviu ele esclarecer acerca de Jesus ser o Filho de Deus, eles sentiram em seu coração grande temor e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro, então, tomando a palavra, respondeu para aquela multidão, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa, disse Pedro, ele vos pertence também. Ele pertence para vocês. Ele pertence para os vossos filhos. Pertence a todos os que estão longe. E a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do Espírito Santo, ele não cessou como muitas pessoas pensam no dia do Pentecoste. A promessa, ela pertence para cada um de nós. Ele pertence para mim, pertence para você, pertence para teus filhos, tanto quanto aqueles que estão distantes, quanto aqueles que estão próximos, e a todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para ser servo dele, para ser proclamador da sua palavra. E apóstolo Pedro, com muitas outras palavras, ele começou a dar testemunho, chamar a atenção. Ele exaltava o povo dizendo: é momento de salvação, salvai-vos desta geração perversa. É hora de vocês tomarem uma decisão, dizia Pedro. Então, amados, a palavra de Deus diz que naquele dia foram batizados os que receberam a palavra, a mensagem do apóstolo Pedro. Aqueles que aceitaram esta mensagem foram batizados. E naquele dia agregaram-se à igreja de Cristo quase 3.000 almas. Passaram a ouvir e a seguir a mensagem de Cristo. E essas pessoas, logo após aceitar a Cristo, já receberam também o batismo nas águas. E provavelmente receberam também o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava atuando na mensagem, por trás da mensagem. O versículo 42 nos mostra que
essas pessoas passaram a perseverar na doutrina que os apóstolos haviam apresentado para esta igreja. E eles perseveravam nessa doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. As orações, ele deve fazer parte da nossa vida diária, amadas. Deve fazer parte da nossa vida diária para cada um de nós que somos servos de Deus. Precisamos orar, buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. O temor é amor à palavra de Deus, amor à obra de Deus. Isso é temor. Temor não é ter medo, mas ter amor. E quando há amor, a Bíblia nos conta que muitos prodígios, muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que os sinais aconteciam? Por que havia esses prodígios, essas maravilhas na época do apóstolo? Por causa do amor que as pessoas tinham pela obra de Deus. E a Bíblia diz que todos que criam estavam unidos e tinha tudo em comum. Não havia inveja, não havia ambição. As pessoas estavam unidos. Eles tinham tudo em comum. O que era meu era do meu irmão. O que era do meu irmão era meu. A palavra de Deus diz que aqueles que tinham propriedade, ele inclusive vendia suas propriedades, os seus bens, e repartia por todos segundo a necessidade de cada um. A igreja passou a ser uma igreja próspera porque quem tinha grandes propriedades, eles vendia seus bens e repartia todos segundo a necessidade da igreja para suprir a necessidade. E esses discípulos passaram a perseverar, perseverando, estavam unidos todos os dias, eles se encontravam no templo, eles viviam unidos e partindo o pão em casa e comia com alegria e singeleza de coração. Eles faziam isso de bom grado, louvando a Deus. E a Bíblia diz que a igreja começou a prosperar, pois todas essas pessoas passaram a ser olhados com bons grado, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. As nossas pregações da atualidade, amados, não têm alcançado o objetivo, muitas vezes, de salvar a alma. Muitas vezes pregamos para multidões, muitas vezes pregamos para muitas pessoas, e ao findar a mensagem, ao fazermos o apelo, ninguém decide, ninguém toma a decisão de aceitar a Senhor Jesus como sendo o Senhor da sua vida. O que está ocorrendo nos dias atuais? Por que no período do apóstolo teve tantas pessoas sendo salvas, e com tanta tecnologia que nós temos na atualidade, as pessoas não têm aceitado a Cristo como sendo Senhor e Salvador da sua alma? Então precisamos fazer uma autoanálise, amados, o que estamos pregando na atualidade. Então, amado, desde a primeira entrega da mensagem divina através do apóstolo Pedro, foi visto que esta mensagem havia o poder divino, havia a presença do Espírito Santo atuando através das mensagens do apóstolo Pedro. Então, milhares deles foram levados à obediência da fé. Porém, amados, nenhuma palavra
de Pedro, nem o milagre, muitas vezes acontecido, poderia produzir tais efeitos se não tivesse sido entregue através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava atuando por meio da palavra do apóstolo Pedro. Quando as pessoas que ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, quando eles presenciaram, quando seus olhos passaram a ver, os seus olhos espirituais foram abertos, perceberam os seus pecados, e os seus olhos pecadores são abertos. Não pode sentir senão a tristeza em seu coração por ter cometido pecado contra o Senhor nosso Deus. E quando sentimos essa tristeza em nosso coração, existe uma transformação. Existe uma transformação interior dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção da pessoa ao arrepender-se de seus pecados. As nossas mensagens da atualidade, amados, tem sido mensagem simplesmente para massagear o ego das pessoas. Tem sido mensagem de prosperidade, mensagem onde as pessoas têm ofertado vida cômoda, onde as pessoas têm dito: aceita Jesus, que Ele vos fará prosperar. E a mensagem do Evangelho não é isto. A mensagem do Evangelho é mostrar que somos miseráveis e pecadores, que necessitamos sim nos arrepender, que necessitamos sim nos converter. O apóstolo chama a atenção do seu ouvinte: arrependei-vos dos seus pecados, confesse abertamente a sua fé em Jesus, aceita Ele como sendo o Messias, e seja batizado em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos informa que quase 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus. E essas pessoas passaram a professar a sua fé nele. Essas pessoas recebiam a remissão dos seus pecados e participava dos dons da graça do Espírito Santo. Passava a viver uma vida abundante. Abandonava a sua vida ímpia. E a única maneira, amado, de alcançarmos a salvação da nossa alma é que é necessário que haja o arrependimento dos nossos pecados cometidos contra Deus e confessar a Jesus Cristo como sendo o Senhor da nossa vida. E isso deve ser sincera dentro de nosso ser. Devemos abandonar a prática daquilo que tem contaminado a nossa alma. Devemos salvar-nos através da graça ofertada por Deus. Muitas pessoas hoje aceitam Cristo e abandonam a sua família, porque a sua família é ímpia para eles. Muitas pessoas aceitam Cristo e evitam seus amigos, porque seus amigos são ímpios para eles. Muitas pessoas aceitam Cristo e não saem mais passear com seus filhos, porque o mundo está corrompido. Amados, acaba se isolando, se tornando ermitão,
Pessoas que fazem isso, o isolamento não é dessa maneira, amados. Jesus disse, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos tenho enviado ao mundo. O isolamento só vai te trazer tristeza na alma. Pessoas que se isolam, pessoas que abandonam seus amigos, pessoas que abandonam seus familiares, que não saem mais para nem na praça, porque a praça está contaminada pelo mundanismo. Isso se torna fanatismo e não cristianismo, amados. Tem igreja que está impondo tantas coisas sobre os discípulos da atualidade, que hoje os cristãos são mais preconceituosos do que o próprio mundo, amados. Eu já vos disse que eu não tenho igreja. Eu já vos disse que eu não faço parte de nenhuma comunidade cristã. Eu sou pregador porque amo a palavra de Deus. Então você aceite esta palavra se você quiser, se você não quiser, descarte, mas ouça o que o Espírito Santo está falando. Que é necessário que venhamos nos arrepender de toda ofensa cometida contra Deus. Pois o Espírito quer nos adotar. O Espírito de adoção, esse Espírito é gratuito a cada um de nós. Ele quer nos adotar como filho. Ele quer que nós venhamos nos converter e guiar nossa vida. Quer nos santificar. Ele quer nos transformar. Ele quer que nós venhamos tornar membro da família do nosso Pai Celestial. O arrependimento é isso, amado. E quando nos arrependemos, haverá remissão dos nossos pecados. Talvez a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar não irá mudar, mas o nosso interior, ele irá se transformar, porque dentro do nosso interior estará o Espírito do nosso Redentor, o Espírito Santo, que irá nos dar a bênção, que irá abundar em nossos corações, nos levando a patamar bem alto, para que aí venhamos viver uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida verdadeiramente cristã. Então, eu quero dizer para vocês, caro ouvinte da Palavra de Deus, você que há muito tempo tem sido servo do Senhor, que já está andando no caminho da fé, mas que ainda não confessou que é necessário receber o batismo no nome do Senhor Jesus. Então é hora de decidir. É isso que o apóstolo Paulo disse: arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus, e vocês receberão os dons do Espírito Santo. Isto pertence para vocês que estão perto, para vocês que estão longe, pertence para vossos filhos e para todos aqueles que Deus chamar. Deus chamou a mim, chamou a você. O mundo, amado, a humanidade é formado de 3 categorias de seres. Talvez vocês irão pensar, mas existem tantos seres totalmente diferentes neste mundo. O mundo é formado simplesmente de 3 povos, amado. O povo judeus é aquele que que o Senhor nosso Deus escolheu para ser o povo, a nação eleita. O povo gentil, que é aqueles que se afastaram da presença de Deus, onde a maioria da humanidade é formada. E o povo chamado a Igreja de Cristo, onde a graça abunda. Somente esses 3 povos formam toda a nação, toda a população do mundo, amados.
Então vocês devem saber disso. Ou você faz parte da nação eleita, ou você faz parte da nação gentílica, ou faz parte da igreja de Cristo. Eu não estou falando de religião, estou falando em pertencer à família de Cristo. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando do capítulo 3. Não sei quanto dia eu levarei para encerrar o livro de Atos do Apóstolo, mas estarei indo passo a passo, lentamente, para vos mostrar a abundância e a riqueza da igreja primitiva, e nós somos a igreja de Cristo. Que Deus vos abençoe abundantemente. Pai Celestial, te dou graças, Senhor, por estas palavras. Uma palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Uma palavra oriunda, Senhor, diretamente do teu trono. Eu não escrevi esta mensagem de hoje. Eu simplesmente li tua palavra e deixei o Espírito Santo espranar nos meus lábios aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu venha falar. E eu venho pedir, Senhor, que o Senhor adentre no lar, na família, trazendo cura, libertação, unção, a unção que transforma, a unção que despedaça todos os julgos, a unção que liberta. Venha, Senhor, sobre nossas vidas, soprar a essência do teu ser, do teu poder. Este poder emanado, Senhor, de Ti, o Espírito Santo, vinde habitar em nossas vidas, nos dando a orientação, nos consolando, nos confortando e nos guiando para toda a vereda da justiça de Deus. Este é o pedido da minha alma, é o desejo do meu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.